Provérbios, capítulo de número 4, versículos de 20 a 27. Diz assim o texto bíblico: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a verada de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Meus irmãos, vamos orar outra vez ao nosso Deus. Pai, te pedimos, na confiança do Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos corações, ilumina o nosso entendimento para a Tua Palavra e para aplicar dentro do nosso coração a Tua Palavra. Ó Deus, confronta-nos com os nossos pecados, consola-nos através da Tua Palavra e, ó Deus, muda-nos para a Tua honra e para a Tua glória. É em Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, início de ano é marcado por metas, por planos e planejamentos que buscamos alcançar no decorrer dos 12 meses que temos. Então, em janeiro, normalmente as pessoas fazem programas e metas. Alguns podem dizer, como eu, que querem continuar perdendo peso. Alguns, outros, podem iniciar a meta de perder peso. Outros desejam trocar o carro. Enxergam que o seu carro já não mais está tão bom, então em 2018 eu vou trocar o meu carro. Ou talvez esteja cansado de morar de aluguel. Então vou em 2018 tentar comprar a minha casa própria. Ou aqui em Santos, como é mais comum, o apartamento próprio. Outros talvez levaram 2017 numa vida sedentária, numa vida de total não praticar esportes, não fazer exercícios, não correr na praia, nem sequer de tomar uma água de coco. Então talvez a meta para 2018 seja se matricular em uma academia e começar a fazer exercícios, ou simplesmente correr na praia, andar de bicicleta, fazer exercícios. Outros talvez queiram procurar e achar uma namorada ou um namorado e começar um relacionamento sério. E fique dito aos adolescentes que apenas depois dos 17 anos. Então, talvez alguns queiram fazer isso. Ou talvez, em 2018, você tenha se sentido desafiado a ler pela primeira vez a Bíblia toda. A completar a leitura da Bíblia de Gênesis até Apocalipse. E aqui eu te dou uma dica. Se você deseja ler a Bíblia toda em um ano, ainda há tempo. Leia 3 capítulos por dia. Hoje nós estamos no dia 14, então você vai ter que correr atrás de alguns capítulos que ficaram para trás, mas ainda dá tempo de ler a Bíblia toda. Talvez você já tenha lido a Bíblia toda. Talvez já tenha completado toda a leitura. Mas talvez sua vida de oração não seja tão boa. Talvez passem 2 minutos e parece uma eternidade orando. Então que em 2018 você procure orar mais. Ou talvez o seu desejo seja confiar mais em Deus em 2018. Porque percebeu que em 2017 não fez como deveria ou não confiou tanto. E o mais engraçado de todos esses desejos
é que todos eles se originaram no coração. Todos eles tiveram a sua procedência do coração. Isso talvez não seja percebido por nós, mas o coração é aquele que conduz toda a nossa vida e todos os nossos desejos. E o que a Bíblia diz sobre oração? Gênesis diz que todo desígnio do coração é mau, isto é, todo o coração é rico em maldade. Jeremias capítulo 17, versículo 9 vai dizer que o coração é profundamente corrupto e enganoso. Obadias, por sua vez, diz que o coração é soberbo, diz que o coração pode criar mentiras levando o ser humano ao engano. O coração é algo tão difícil de se conhecer, que o profeta Jeremias pergunta: quem o conhecerá? E o próprio texto responde no versículo 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Meus irmãos, conhecer o coração é algo muito difícil. E é necessário entender que todas as coisas que nós sentimos, pensamos e desejamos são frutos do nosso coração. O texto que nós lemos de 20 a 27 é logo depois de versículos que estão falando sobre dois caminhos, o caminho do sábio e o caminho do perverso. E há claramente nesses versículos a diferença entre esses dois caminhos. E os versículos 18 e 19 falam sobre a consequência de seguir um caminho e seguir o outro. Enquanto o caminho do sábio leva à luz, que brilha mais e mais até dia ser perfeito, o caminho do perverso leva à escuridão e nem sabem em que tropeçam quem caminham por ele. E então o versículo 20 muda o assunto. Muda o assunto através do que está escrito aí na sua Bíblia: filho meu. E então começa um novo tema, um pai falando ao seu filho. E aqui eu quero lembrar os irmãos que Provérbios não é um livro de caixinhas de promessas. Promessas que certamente ocorrerão. Provérbios não é isso. Muitas pessoas usam: ensina a criança o caminho que deve andar e quando for mais velho não se desviará dele. Isso não é uma promessa, isso é um conselho para a sua vida. Então entenda Provérbios como um livro de conselhos, escrito pelo homem mais sábio que já passou pela terra. Provérbios, conselhos preciosos para a nossa vida. E meus irmãos, esses conselhos são dados de um pai para um filho, de forma carinhosa. E dos versículos 20 até o versículo 27, o pai vai dizer ao seu filho: fique no caminho reto e não se desvie dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Qual é o tema da nossa igreja este ano? Este é o caminho, andai por ele. E o subtema para janeiro é os desafios do começo deste caminho. Então, diante do que nos é proposto e diante do texto que nós lemos, eu quero compartilhar com você sobre cuidar do coração, uma necessidade a cada começo. Cuidar do coração, uma necessidade a cada começo. Pegue a sua Bíblia, olha o versículo de número 23. Ele é o centro do trecho que nós lemos. Olha o que diz o texto: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Percebe quão importante é o coração? O texto diz: sobretudo, sobre qualquer coisa, sobre todas as outras coisas que você pode guardar, o que você deve ter em mente, e mais especial é o seu coração. Eu quero que você entenda que sobre o coração você deve montar guarda. Você deve fazer vigília, trocar turnos, nunca abandonar o posto. Eu quero que você entenda que sobre o coração você vai fazer igual os guardas de Neemias que protegiam Jerusalém. Eu quero que você entenda que sobre o seu coração você vai ser como um segurança de um banco.
o segurança de um presidente, o segurança de uma casa da moeda, você guardará sobre todas as coisas o seu coração. O desafio para a minha vida e para a sua vida e para o restante dela é: impeça o seu coração de tramar o mal. Ao guardar o coração, ao guardar os mandamentos dentro do coração, ele permanece guardado das más intenções. Salmo 119, versículo 11 diz: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo o que fazes procede do coração. Não apenas a vida tem suas fontes no coração, mas também a direção que ela toma e é determinada é pelo coração. O coração possui fontes capazes de trazer a vida a todo o corpo, pois são nutridas pelas palavras que são guardadas e carregam vida. O coração que vivifica e controla o corpo deve ser impedido de tramar o mal. Então guarde o teu coração. Esse é o centro do texto que nós lemos. E guarde o teu coração, uma necessidade a cada começo. Isto porque nele acontece a mais significativa relação. Meus irmãos, é neste órgão, ou melhor, é nesse coração que ocorre algo mais especial da nossa vida: a salvação. A salvação ocorreu no lugar mais central do ser humano, o coração. A salvação ocorre primeiramente no nosso coração, e por isso somos chamados à atenção para ouvir e guardar as palavras dentro dele. Lembre-se de Jeremias, quando ele diz que o Senhor esquadrinha o coração, porque apenas o Senhor pode chegar ao mais profundo do seu coração. Lembre-se de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Guarde o teu coração, porque é lá que ocorreu o principal acontecimento da sua vida: a salvação em Cristo Jesus. E o texto continua, se você voltar lá no versículo 21, não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração. Olha essa imagem, não os deixe apartar-se. Quando eu leio esse texto, eu leio pensando naquela esposa que disse para o seu marido: olha o leite, porque vai transbordar. E o marido fica ali. Daí ele fala assim: não, vou dar uma olhada para trás. A hora que ele olha para trás, o leite transborda e suja o fogão. Sempre acontece, é normal. Ou talvez vocês já tenham ficado olhando uma criança pequena e vigiando uma criança pequena. Se você para de olhar um tempinho que sequer, essa criança já começa a fazer arte. Meus irmãos, é lógico que a palavra de Deus não foge. É lógico que os mandamentos do Senhor sempre estão diante de nós, porque a palavra está aqui. O que acontece é que nós nos distanciamos da palavra. Então, quando Salomão escreve este provérbio, ele está querendo dizer para mim e para você: preste atenção. Como se a palavra fugisse de você, preste atenção nela e não deixe que ela escape, não perca ela de vista. Meu filho, escute, preste atenção, olhe para mim, veja as palavras que eu vou te dizer e nunca se esqueça delas. Salomão é muito claro e muito carinhoso dizendo essas palavras, porque ele sabe, segundo o versículo de número 22, que essa relação entre obediência do filho com o pai produz vida.
Versículo 22 diz: porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. A palavra alimenta a integridade do nosso ser. A palavra produz vida. A relação do filho que obedece ao seu pai se transforma em vida. Deus espera de nós a obediência, e isso é viver. Uma vida de desobediência ao nosso Deus é falsidade, é irrealidade. Uma vida de obediência a Deus é nós podemos desfrutar das boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Meus irmãos, sabemos que não somos salvos pelos mandamentos. No entanto, sabemos também que através dos mandamentos conhecemos a verdade de Deus e conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, obediência produz maior intimidade, maior comunhão. Vida é comunhão com Deus. O mandamento do Senhor restaura o que foi perdido. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 8 diz: a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser. Meus irmãos, guardem no coração as palavras do Senhor, porque foi no coração que a relação mais íntima e significativa ocorreu. A salvação em Cristo Jesus. Cuidar do coração, uma necessidade a cada começo. Isto porque nele acontece a mais significativa relação. Isto também porque ele aponta para o modo mais relevante de viver. Versículos de número 24 e 25 dizem assim: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. O texto começa no versículo 24 com ordens negativas. Desvia, afasta. Mas depois ele traz ordens positivas. Olhe, veja. E os versículos 24 e 25 estão cuidando de algo que nós temos todos os dias na nossa vida: falar e olhar. Talvez nós não demos tanta atenção ao falar e ao olhar, mas não é por isso que nós devemos negligenciá-los. E aqui eu gostaria de trazer alguns direcionamentos para a sua vida, alguns paradigmas. A primeira delas é que o indivíduo é aquilo que ele fala. Lucas, no seu evangelho, diz que a boca fala do que está cheio o seu coração. Aquilo que a pessoa fala afeta o seu coração. Vemos como as pessoas são pelaquilo que elas falam e como se tornam aquilo que falam. Uma pessoa, por exemplo, que é cínica, a sua conversa normalmente é cínica, não se importa com a sociedade. Há pessoas que não conseguem ver a vida com bons olhos, mas todos os dias estão reclamando. Então nós percebemos que essas pessoas são amarguradas, e das suas bocas só saem palavras duras e machucadas. Há outras que não conseguem cuidar da sua vida, e gostam de cuidar da vida alheia. Então sempre quando falam, é fofoca, é maldizer aos outros. Existem outros, por exemplo, que são mentirosos e criam dia após dia mundos que não existem. O problema é que pessoas assim não percebem que são assim, porque criam meias verdades, distorcem a verdade e se emaranham em mundos irreais. Meus irmãos, cuide do seu coração para que o seu falar não seja mentiroso, cínico, maldizente, amargurado. Cuidar do coração é cuidar daquilo que nós falamos dia após dia. E quando nós cuidamos do nosso coração e daquilo que falamos, vivemos de modo relevante, vivemos de modo digno diante dos homens e de Deus. Afaste de ti o falar que leva à irrealidade, através de deturpações, desfigurações, dissimulações e deformações da verdade. O falar do crente, do cristão, filho de Deus, deve ser sincero,
amoroso, verdadeiro, sensível. Mas não é apenas o cuidado com o nosso falar, é também o cuidado com o nosso olhar. Os nossos olhos devem ser fixos ao caminho e no caminho. E eu falo isso porque geralmente a nossa tendência é distrair. Quem aqui nunca esteve dirigindo por horas e de repente começou a perceber o carro fazer tuc, 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 tuc. O carro estava começando a puxar para a lateral, porque você desviou o seu olhar. Ou talvez você já tenha feito a seguinte coisa: andar mexendo no celular, lendo uma revista. O que normalmente acontece quando você faz isso? Tropeça e cai. Salomão, ele diz exatamente assim: os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Meus irmãos, não olhe para o lado, porque quando nós olhamos para o lado, nós perdemos o caminho. Quando nós deixamos de fixar os nossos olhos na palavra de Deus, nós nos perdemos, nós nos desviamos. Ou quando nós olhamos para o lado, vemos a grama do vizinho e dizemos: ela é mais verde e mais fofa. Meus irmãos, os olhos aprendem o caminho. Versículo 21 diz: não deixe de apartar dos teus olhos, mas eles devem se manter fixos para não levarem os pés a tropeçar. Somos facilmente distraídos e levados se não tomarmos cuidado. Um teólogo alemão diz: a prática de olhar ao redor, curiosa e despropositadamente, afeta a alma, descentralizando constantemente e contaminando-a com facilidade. Lembre-se de Eva: olhou o fruto, desejou o fruto, pecou, caiu. Cuidado com os seus olhos, cuidado com a sua boca, cuidado com o seu coração. Cuidar do coração, uma necessidade a cada começo. Isto porque nele acontece a mais significativa relação. Isto porque ele aponta para o mais relevante modo de viver. Isto porque nele se estabelece o mais nobre compromisso. Versículos 26 e 27 diz assim: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Viver de forma relevante segundo a palavra de Deus é importante, mas isso sempre vem acompanhado com um compromisso com a palavra. O versículo 26 retrata este compromisso. O verbo ponderar significa que a cada passo que nós, filhos de Deus, dermos, nós temos que pensar se ele está condizente com a palavra de Deus, se ele está compromissado, se ele está dentro do que Deus quer. A cada passo ou ação da sua vida, o cristão deve se preocupar com a glória de Deus. Isso significa que em qualquer lugar que o cristão estiver, a glória de Deus deve ser o seu alvo, através de um viver compromissado com a palavra. Não existe mais nobre compromisso do que a glória de Deus. Andar no caminho certo envolve uma decisão que deve ser certeira e resoluta, uma decisão compromissada. Salmo 119, versículo de número 5 diz: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Que todos os nossos caminhos, meus irmãos, como diz o texto, possam ser retos, seja na igreja, seja no trabalho, nas conversas, nos lazeres, com a família. Tudo é para Deus e para a glória de Deus. Eu falo isso porque nós temos a tendência de segregar a nossa vida, dizer que há lugares mais santos do que outros,
Dizer que a igreja é lugar mais santo. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu estava num acampamento de carnaval lá em Itu, perto de Itu. E eu vi dois irmãos, uma irmã e o irmão mais novo. O irmão mais novo soltou um palavrão. A irmã mais velha chegou para ele e falou assim: aqui não pode. Aqui não pode e na sua casa pode? Viver comprometido com a palavra é viver em todos os lugares para a glória de Deus e comprometido com ela. A vontade dele é que tenhamos um compromisso extremo com a palavra, ao ponto de permear toda a nossa vida em todos os aspectos. Bruce Waltke diz que o Pai exige uma separação extrema do caminho errado e um compromisso extremo com o caminho certo. Ou seja, diante de Deus não há meio termo. Diante de Deus não existe um terceiro caminho. Ou é caminho do perverso, ou é o caminho de Deus. Este é o caminho, andai por ele. Meus irmãos, o texto termina dizendo: retira o teu pé do mal. Ou seja, mantenha-se afastado. Conserve-se afastado do caminho do mal. Não pense, não vague por um caminho que não seja aquilo que a palavra de Deus tem para você. Porque, como eu disse, da palavra de Deus procede a vida, e vida em abundância. Uma realidade presente na nossa vida é que muitas vezes estamos compromissados com a palavra, mas devemos cuidar para não sermos levados e mantermos firmes com o que Deus quer para nós. Diante disso, eu quero concluir dizendo: cuidar do coração, uma necessidade necessária, pois do coração procedem todas as coisas para a nossa vida. O coração é o centro do ser humano, portanto, creia que ele é o lugar mais importante para o cuidado diário do cristão. Aquilo que a pessoa é, não pode ser separado daquilo que ela faz. Cuide do seu coração, porque ele é o que você é. Outro texto de Provérbios diz que o homem, quando ele olha para o seu coração, é como se ele estivesse olhando para a água. Ou seja, o seu coração é a sua essência. Cuide do seu coração e suas ações serão benditas diante de Deus. Guarde o seu coração, porque assim o caminho será trilhado de maneira correta e na vontade de Deus e para a glória dele.